Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Hebreus capítulo 13, versículo 3 e diz: Lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. O autor de Hebreus aqui fala sobre amar as pessoas nesse capítulo. Ele começa dizendo isso: continuem amando uns aos outros, não se esqueçam de demonstrar hospitalidade. E ele vai falando sobre amar o próximo. E quando eu li esse texto, falando lembre-se daqueles que estão na prisão, lembre-se dos que são maltratados, uma coisa curiosa veio à minha cabeça, que naquela época o povo de Deus, os discípulos de Jesus que pregavam a palavra de Deus, muitas vezes eram presos. E com certeza isso não devia pegar nem um pouco bem, porque eles eram, de acordo com a lei daquela época, criminosos, pessoas terríveis que mereciam ser punidas. Ou pelo menos era assim que achavam os líderes lá, né? Desde os fariseus até os romanos, que a última coisa que eles queriam era uma revolta lá em Israel. E os discípulos de Jesus saem pelo mundo pregando essa palavra de salvação, pregando essa palavra de Jesus Cristo. Muitos ouvem, mas também eles se metem em muitos apuros por causa disso. E muitos vão presos, né? Algumas cartas até que a gente lê na Bíblia são escritas diretamente da prisão. Algumas até, curiosamente, otimistas e felizes, falando para que a gente não desista e não perca a esperança. E a pessoa estava presa naquele momento, né? Porque o servo de Deus ele tem que permanecer com fé, crendo em Deus, não importa onde ele estiver. Mas aí eu comecei a pensar um pouco sobre quão fácil é, como é fácil a gente olhar às vezes, né? E ele fala sobre prisão aqui, e tem essas pessoas que estão à margem da sociedade. Hoje em dia a gente ainda tem prisão. O problema da criminalidade não acabou e provavelmente não vai acabar até o dia que Jesus decidir voltar. Mas como é fácil a gente se esquecer de certas pessoas da sociedade. Porque a gente se faz esquecer, né? A gente prefere esquecer porque às vezes é desagradável ficar lembrando de tudo de errado que tem na sociedade. Então a gente vai esquecendo, vai deixando de lado, vai começando a ignorar. E muitas vezes quando algumas pessoas que estão numa posição de necessidade elas vêm pedir a nossa ajuda, às vezes a gente até se incomoda. Você está em algum lugar e alguém vem pedir dinheiro, vem pedir comida, a pessoa vem ali no vidro do seu carro, vender alguma coisa dentro do ônibus. E por mais que às vezes a gente fica assim, ai, não acredito, ai, lá vem de novo, né? Porque eu acho que por causa da situação da nossa sociedade, tem muitas pessoas que começaram a pedir, né, pedir ajuda, porque eles precisam. Com certeza, se a pessoa tivesse condições financeiras, ela não sairia da casa dela para fazer aquilo, né? E ela vê ali um jeito de tentar viver dignamente. Mas como é fácil a gente deixar essas pessoas de lado, ou querer fingir que elas não existem, ou querer ignorar, né, aqueles que passam necessidade, aqueles que estão presos, aqueles que estão nas ruas, pessoas que de um jeito ou de outro estão à margem da sociedade. E mesmo se a gente parar para pensar, por exemplo, os discípulos de Jesus que estavam presos, eles eram inocentes. Eles não tinham motivo para estar preso. E mesmo assim as pessoas deviam olhar e falando, ó, tá vendo? Aquele Paulo foi preso de novo. Ah, esse homem não presta, né? Porque quantas vezes esse homem vai ser preso? Quem que é que ele tá pagando propina para soltar ele da prisão toda hora? As pessoas deviam olhar e falar um monte de coisa. É muito fácil olhar para as pessoas necessitadas e julgar. E é exatamente isso que Deus está nos alertando aqui para que a gente não faça, para que a gente tome cuidado. Porque nós temos que lembrar que todos nós somos criaturas de Deus, todos nós fomos criados pelo Senhor, todos nós somos amados pelo Senhor. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da graça de Deus para sermos salvos. E mesmo assim, a gente se esquece do principal mandamento que Jesus nos deixou, que é o amor, que é amar o próximo. Por isso que ele já começa esse capítulo 13, é um ótimo capítulo, leia ele todo quando você puder. Ele já começa falando para que nós temos que lembrar, ame os seus irmãos, ame uns aos outros. E
se a gente pensar nessas pessoas que sofrem, que estão às vezes deixadas de lado na sociedade, são rejeitadas, né? Essas pessoas, elas parecem que não vivem no mesmo mundo que a gente, né? A gente acorda cedo, a gente trabalha, a gente vai, depois volta, tem uma vida social, e aí de repente, né, parece que alguém aparece e invade o seu mundo, vem de algum lugar e te aborda na rua pedindo, né, uma comida, pedindo ajuda financeira, pedindo ajuda de alguma maneira, né? Hoje em dia tem muita gente que nem pede dinheiro porque as pessoas falam que não vão dar dinheiro porque acham que a pessoa é drogada, então não quer dar dinheiro para ajudar com essa desculpa, né? E aí eles já vão e falam, por favor, né? Acontece muito comigo, por exemplo, em mercados, né? Você vai entrar no mercado, uma pessoa te encontra e fala, traz uma bolacha para mim, ou traz um miojo, por favor. Não tem como você fazer isso? Você já está entrando, né? De uma certa maneira é isso, né? Você já está entrando lá e você provavelmente vai comprar muito mais coisas. Tem como você pegar uma coisinha ali para mim? E são pessoas que precisam, são pessoas que necessitam. E muitas vezes a gente as ignora, ou até maltrata, ou até acha que são inferiores a nós. Nós temos que tomar cuidado e não deixar esses pensamentos diabólicos entrar na mente, porque se você começar a achar que essa pessoa é melhor ou pior do que você, né, você começa a achar, essa daqui, ela é importante, ela tem esse cargo, ela é melhor do que eu, né? Não, não é. Você é tão importante quanto ela diante de Deus. E ao mesmo tempo, se você está andando na rua e você vê um necessitado, aquela pessoa também é tão amada por Deus quanto você, é tão importante para Deus quanto você. Então nós temos que tomar cuidado e parar de tratar essas pessoas como se elas fossem inferiores, como se elas não fossem dignas da nossa atenção, da nossa ajuda. E às vezes, vamos ser honestos, às vezes a gente é miserável e não quer dar R$ 2 para uma pessoa necessitada e depois gasta dinheiro com as coisas mais bestas do mundo. Mas a gente já esqueceu aquela pessoa. A gente não fica assim, poxa, eu vou dar R$ 10 aqui nessa garrafa de Coca-Cola, mas aquela pessoa me pediu 2 e eu falei que não tinha. A gente não para pensar nisso, porque pensar nisso é desagradável. Refletir sobre isso e começar a pensar de aonde é que eu devo gastar o meu dinheiro de uma maneira espiritual. É estranha essa frase, né? Mas começar a pensar assim, poxa, eu gasto meu dinheiro como se eu nem me importasse com mais ninguém. Eu só penso em mim. Ah, mas é o meu dinheiro, eu tenho que pensar só em mim mesmo. Vai nessa. Vai nesse pensamento egoísta, achando que você tem que pensar só em você mesmo. E aqui a palavra de Deus nos diz, não, você não deve pensar só em você mesmo, você tem que ajudar as outras pessoas, você tem que fazer o bem, você tem que amar o próximo. Não se esqueça daqueles que estão à margem da sociedade, não se esqueça daqueles que estão doentes, não se esqueça daqueles que estão nos asilos, não se esqueçam dos órfãos, dos viúvos, das pessoas de rua, dos prisioneiros, não se esqueça dessas pessoas. Ore por essas pessoas e não só isso, quando você puder, ajude. Eu entendo que você também tem contas, que você também tem coisas a comprar e a pagar, eu também tenho. Eu não posso pegar todo o meu dinheiro e entregar na mão de uma pessoa na rua e falar, vai, seja feliz, porque amanhã eu não vou ter como pagar a minha casa. Mas um pouco eu posso ajudar. E demonstrar amor é grátis. Demonstrar amor não custa nada. Ser paciente, ter misericórdia, tratar alguém como ser humano não custa nada. Não custa nada. E é isso que Deus espera de nós. Foi esse tipo de amor que Jesus nos ensinou. E se a gente não toma cuidado, a gente começa a ser que nem os fariseus e ficar, nossa, você anda com esse tipo de gente, esse tipo de gentinha. E sabe quem que andava com esse tipo de gentinha estranha à margem da sociedade? Jesus. Ele não se importava. Porque ele sabia que aquela pessoa era importante, era amada e também a porta do céu está aberta, esperando aquela pessoa. Ai, mas essa pessoa faz isso, mas aquela pessoa tem essa vida, mas essa pessoa tomou essa atitude horrível. Você fala, tá, e Deus está prontinho para perdoar. E aí a gente
perde tanto tempo olhando para o outro, julgando o outro, né? Apontando, dizendo que a pessoa tem um cisco no olho e não vê a trave enorme no nosso. E a gente mostra que nós somos muito mais pecadores do que aquela pessoa quando a gente está julgando. E por causa de coisas assim, que tinham ladrões e prostitutas que encontravam Jesus, se arrependiam, mudavam de vida e eram salvos. Mas ao mesmo tempo tinham fariseus, homens que se achavam muito santos, muito religiosos e diziam não para Jesus. Pense nisso, reflita. E lembre-se que tratar as pessoas com amor não custa nada. Você pode falar, eu não tenho condição para ajudar todas as obras de caridade do mundo. Ninguém tem. Mas talvez para uma pessoa ali, naquela situação, você possa demonstrar o amor de Deus. E talvez vai ser de alguma maneira que vai te custar dinheiro. Talvez. Talvez não. Talvez seja só alguém que precisa conversar. Só alguém que precisa de atenção. Só alguém que está muito solitário e gostaria de um ombro amigo. Eu não sei de quem eu estou falando. Mas talvez você, na sua cabeça agora, já saiba. Poxa, já lembra de alguma pessoa que está numa situação difícil e fala, poxa, eu preciso dar mais atenção para aquela pessoa. Eu não estou sendo um amigo muito bom. Eu ando meio sumido. Eu podia amar aquela pessoa melhor. Que Deus possa te usar. Que você possa ser um instrumento de amor. Que você esteja nas mãos do Senhor e que a sua vida seja uma bênção para todas as pessoas ao seu redor. Então, bom dia, queridos. Fique com Deus e fique na paz. Até a próxima.